Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 8 de setembro. Estamos no 23º domingo do tempo comum. Vamos refletir o Evangelho, a liturgia desse final de semana. O Evangelho que se encontra em São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, e diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem 4 verbos, 4 posturas e atitudes que a gente tem se quisermos ser discípulos de Jesus, para não acabarmos no ridículo. Este homem começou, não foi capaz de acabar. Pelo nosso batismo, nós começamos algo na nossa vida, o nosso ser cristão. E ao longo da nossa vida, muitos de nós vamos vivendo o nosso batismo, o nosso encontro com Jesus, a nossa busca pelo Evangelho, e a gente vai entrando no número dos discípulos, dos apóstolos, não é? Talvez aí você na sua casa, na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, é reconhecido como o cara que vai na igreja, a mulher da igreja, o homem da igreja. Talvez aí na sua família você seja rodeado de gente e cada um vive como quer, mas quando algo acontece, reza lá, você vive na igreja. Então olha lá, Jesus está falando para os discípulos, para a multidão. Olha lá, naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus estava famoso, popular, as pessoas foram se encantando com ele. Voltando-se, ou seja, olhando para trás, acho que Jesus pensou assim, é muita gente, será que esse povo está entendendo mesmo? Combinado não sai caro. Voltando-se, ele lhes disse então. 4 posturas, são 4 verbos, para a gente não ficar pelo meio do caminho, meus queridos, para nós não sermos desses que vamos ser caçoados depois. Ah lá, começou, mas não levou até o fim. É fogo de palha. Que triste isso, não é? Mas Jesus então vai dizer 4 coisas. Primeiro, se alguém vem a mim, mas não se desapega. O desapego. É preciso desapegar, desfazer nós e laços. E qual é o primeiro desapego que Jesus vai dizer? Ele vai falar pai, mãe, mulher, filhos e até a própria vida. Não pode ser meu discípulo. Desapegar-se, desfazer nós e laços de apegos com os nossos vínculos mais profundos. Então, olha, quem tem, né? Marido, esposa, filhos, família, amigos, amemos tudo isso, mas não estejamos apegados. Eu preciso hoje já estar desapegado disso, liberto da opinião, da influência, para seguir Jesus. Segunda coisa que Jesus vai dizer, primeiro desapegar-se. Segundo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim. Então olha lá, é preciso carregar a cruz. Pegar a cruz de cada dia, meus irmãos, carregar a cruz daquilo que é a nossa condição hoje. A cruz de ser casado, a cruz de ser padre, a cruz de ser um jovem solteiro que espera um matrimônio, a cruz, a sua condição, a cruz de ser religiosa, de ser religioso. Carregue a sua condição, pegue a sua cruz. E Jesus diz, quem não carrega a cruz e não caminha atrás de mim. Então vamos lá, desapegar-se, carregar a cruz e caminhar atrás de Jesus. Porque tem muita gente que está carregando a cruz, mas não está caminhando atrás de Jesus. É por isso que está tão pesada essa cruz aí. É por isso que às vezes cada passo que a gente dá com a cruz nas costas parece que não tem sentido, porque no fundo tem gente que carrega a cruz, é fiel aos seus compromissos, mas no fundo talvez não está caminhando atrás de Jesus, nas pegadas de Jesus, o discipulado mesmo, ir onde Deus vai, imitar Jesus.
Quantas pessoas sem direção? Então, olha lá, queridos. Desapegar-se, carregar a cruz, caminhar atrás de Jesus. Com essas 3 coisas aqui, ó. Senão, o que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos ficar pelo meio do caminho, tal qual o homem que começou a construir e não calculou se tinha o dinheiro necessário, enfim. Tal qual o rei que com 10 mil homens se aventura a enfrentar outro que tem 20 mil. E aí nós vamos ser zombados, olha. E todos começarão a caçoar. Quantas pessoas você já não viu isso? Talvez você já viveu isso na sua vida, hein? Olha lá, estava todo beato, estava todo santo, tudo que tinha na igreja de segunda a segunda agora sumiu, agora caiu, agora recaiu. E será que não é por causa disso? Ó? Faltou desapegar-se de pessoas, faltou assumir o dia de hoje com a sua cruz, faltou caminhar atrás de Jesus, ser discípulo verdadeiramente, e a gente acabar sendo caçoado. Nenhum de nós, meus irmãos, recebeu o dom da fé para terminar caçoado pelos outros. E aí Jesus então vai dizer, do mesmo modo, portanto, 4º verbo, se não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. 4º verbo, renunciar. Renunciar a tudo significa não estou mais na posse disso tudo que eu tenho hoje. Tenho uma mulher, tenho marido, tenho filhos, tenho o meu ministério, tenho o meu sacerdócio, tenho essa faculdade, tenho esse namorado, essa namorada, tenho esses amigos, tenho essa saúde. Tenho, mas está renunciado. Tenho porque Deus está dando. Tenho porque não está querendo ocupar o lugar de Deus, porque já está renunciado. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, então vai do Papa a quem vai fazer a primeira Eucaristia aí, as crianças, todos nós. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, minha gente, o discipulado, o andar com Jesus, é muito mais do que renunciar a pecado cabeludo. Ah, não mato, não roubo, parei de beber, de adulterar. Não é só isso, não. Renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Jesus é um mestre e nós estamos na escola do discipulado. Ser discípulo significa eu quero ser igual a esse mestre em absolutamente tudo. Eu quero me assemelhar a ele, me unir a ele. Eu quero ser um outro ele. Isso é o discipulado. E Jesus foi assim. Jesus renunciou a tudo, renunciou à própria vida. E a liturgia desse final de semana, meus queridos, nos motiva. O Salmo é belíssimo, o Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E quantas vezes, no caminho aí desses 4 verbos, a gente é visitado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, pelas críticas. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E por que vivermos esses 4 verbos do Evangelho? O Salmo vai nos explicar, vós fazeis voltar ao pó todo mortal, eles passam como o sono da manhã, igual a erva verde dos campos. Gente, essa vida aqui, ela é muito rápida e muito frágil para a gente se apegar nela e não seguir Jesus. E aí o Salmo ainda vai dizer, ensinai-nos a contar os nossos dias, dai ao nosso coração sabedoria. Olha que lindo isso, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Quem recebe de Deus essa graça, perde o medo dos 4 verbos do Evangelho. Quem tem um coração sábio, quem tem um coração que sabe contar os dias e que vê que essa vida aqui, além de rápida, é frágil, perde o medo de seguir Jesus naqueles 4 verbos do Evangelho. A primeira leitura, o livro da sabedoria, lá no capítulo 9, dos versículos 13 ao 18, no versículo 17, vai nos explicar como é que a gente pode entender a cabeça de Jesus e os propósitos de Deus. A primeira leitura vai dizendo assim, que os propósitos de Deus são muito grandes, a sabedoria de Deus é meio que inalcançável para nós, os mortais. Aí vai dizer assim, no versículo 17, acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, Senhor, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Irmãos e irmãs, o Evangelho, sem o auxílio da sabedoria do Espírito Santo, não faz sentido. É loucura mesmo, é coisa ultrapassada. Mas na unção do Espírito Santo é a própria sabedoria de Deus. E aí diz lá, ó, só assim se tornam retos os caminhos dos que estão na terra. Só assim como? Com a sabedoria do alto. E os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, essa sabedoria de Deus, para que a gente não tenha medo do Evangelho. E para que a gente aprenda também, nesses 4 verbos, a entender que o discipulado, o meu relacionamento com Jesus, também tem a ver com o modo como eu vivo com o irmão. A segunda leitura, a leitura que vem após o Salmo de hoje,
da carta de Paulo a Filemon, vai falar então, pedindo a ele que receba de volta. Paulo está devolvendo a Filemon Onésimo, que era um escravo. Era o tempo da época. Paulo não tinha como mudar isso, essa lei. Mas Paulo tinha como mudar o coração, não é, do irmão que vai receber Onésimo, dizendo assim: olha, receba ele agora de volta, ele ficou comigo um tempo, eu estou devolvendo a você. Versículo 16, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido. Veja, meus queridos, à medida em que eu vou sendo discípulo de Jesus, as minhas relações humanas mudam. Paulo não tinha, nem Onésimo tinha como mudar as relações da época de escravo e servo. Mas eles podiam se tratar, se ver e se considerar como irmão. Assim como nós hoje. Eu posso ser seu patrão, eu posso ser seu empregado. O importante, olha lá, muito mais do que isso, como um irmão, tanto como pessoa humana. O meu empregado, o meu, entre aspas, o meu escravo, ele é pessoa humana. Todo ser humano é pessoa humana, né? E diz assim, tanto quanto pessoa humana, como irmão no Senhor. O discípulo de Cristo, que desapegou, que carrega a cruz, que caminha atrás, que renunciou a tudo, vê em todo ser humano, no mais simples e no mais frágil, uma pessoa e um irmão em Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.